Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Gilmar Batistotti e eu apresento aqui na TV Novo Tempo o programa Escola Bíblica, todos os dias das 8h30 às 9 da noite. E eu estarei com você nos próximos dias, substituindo o pastor Ronaldo de Oliveira, que apresenta o Reavivados por Sua Palavra. Pastor Ronaldo está num processo de recuperação pós-cirúrgico, ele está bem. Um abraço, meu querido pastor Ronaldo. E eu sei que você acompanha, que você tem procurado conhecer mais da palavra de Deus e entender e fazer com que a palavra transforme o coração. E eu estou muito feliz de poder, nesses dias, compartilhar com você. E a gente vai começar hoje, ou vamos continuar, a partir de Esther, capítulo 7. Antes de a gente ir especificamente para a nossa leitura, eu quero compartilhar um texto dos Salmos, Salmo 90, para que você, ao longo deste dia, tenha a certeza de que o Senhor está contigo. Salmo 90 é um salmo muito interessante, escrito por Moisés. Dizem os especialistas, quando ele estava vivendo a última parte da sua vida, já com 80 anos, e lá no verso 14 diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sinta-se nesta manhã saciado pelo poder de Deus, por sua graça, por suas bênçãos, e durante todo esse dia que você cante, que você esteja feliz e que isso contagie as pessoas que vivem aí ao seu redor. Que esse seja o desejo do seu coração, assim como Moisés, já aos 80 anos, clamou, que eu e você clamemos pela graça do Senhor e que Ele nos sustente ao longo desse dia. A palavra transforma o nosso coração. A palavra nos liberta. A palavra é a atuação clara do Espírito Santo. Foi o Espírito que iluminou o autor bíblico para escrever. E é o Espírito Santo, esse ser da divindade, que também nos dá compreensão desta palavra. Por isso, nós temos esse projeto Reavivados por Sua Palavra, que é um projeto mundial. Milhões de pessoas no mundo inteiro estão abrindo seu coração para ouvir a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar mais uma vez esse livro que é impressionante, que é o livro de Esther. Mas eu quero lembrar a você, te motivar a acompanhar os comentários. Pastor Ronaldo tem aí, comentários de toda a Bíblia, está refazendo. Eu quero motivar você a compartilhar com seus amigos. Entra no nosso canal do YouTube, passa o link para os seus amigos e ore por eles. Compartilhe e ore para que a palavra de Deus toque profundamente, para que a palavra impressione os seus amigos. Lembrando a você que a gente também está lá no Deezer, no Spotify, e é importante que você compartilhe com os seus amigos. Quero lembrar que aqui na TV Novo Tempo, nós temos um departamento, chama-se Departamento de Escola Bíblica. Nós preparamos guias de estudos para que o conhecimento bíblico, de uma forma sistemática, alcance todos os corações. E nós distribuímos esses guias de estudos gratuitamente aos nossos telespectadores. Nesta temporada, nós estamos estudando a cura do pecado. E esse é o estudo que eu estou estudando coincidentemente lá no programa Escola Bíblica. Está aqui, a cura do pecado. Se você acompanha a TV Novo Tempo, se você está passando aqui pela primeira vez e gostaria de conhecer mais da palavra, está à sua disposição. É gratuito porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos amigos que fazem as doações mensais para que a Novo Tempo leve esta mensagem a todos os lugares. Obrigado a você
que é um anjo da esperança. Nós vamos para o intervalo, é bem rápido, e na volta nós vamos estudar Esther, capítulo 7. Eu já volto. Olá, estamos de volta. Hoje, como eu mencionei, nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de Esther. Esse é um livro muito interessante. A gente não tem claramente nada de religioso nesse livro, você tem acompanhado aí o pastor Ronaldo mencionando. A única coisa mais religiosa que a gente tem nesse livro é um jejum, mas a gente não tem claramente a expressão, né? Deus, uma oração, mas Deus está nas entrelinhas. E é assim como é a nossa vida, Deus está nas entrelinhas. Esse é um livro que mostra o drama, a perseguição ao povo de Deus, e a gente chega ao capítulo 7 com o grande momento em que Esther, que é a rainha, que vai interceder agora claramente. Ela prepara o primeiro banquete e agora, neste segundo banquete, ela vai fazer a declaração daquele que está perseguindo. E no capítulo 7 tem algumas coisas muito interessantes para a gente entender aqui. Primeiro, 7 vezes a gente encontra a palavra rainha. Esther é chamada de rainha. Por exemplo, lá no verso 1, veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther: se perante ti, ó rei, achei favor, se bem te parecer, desse-me por a minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Verso 4, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. É interessante nesse capítulo que Esther definitivamente ocupa o lugar em que ela deveria estar. Ela vai gradativamente conquistando o seu espaço, e a gente percebe isso nos capítulos anteriores. Você viu aí com o pastor Ronaldo, que ela espera o momento para se revelar de que povo ela era, mas agora no capítulo 7 chega o auge. No capítulo 7, ela é definitivamente reconhecida como rainha. E eu gosto sempre de pensar no texto bíblico de duas formas. A apresentação do texto, a informação e a aplicação. A informação é importante, como, por exemplo, a referência de 7 vezes, mas a aplicação. E eu queria aqui fazer a primeira aplicação. Talvez você, por muito tempo, esteja buscando a necessidade do reconhecimento. O reconhecimento ele pode ser no seu nível de trabalho, aquilo que você faz. Lembre-se, o Senhor reconhece o que você faz. E a seu tempo, Ele vai exaltar você e todos reconhecerão quem você é. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que a grande motivação de Esther não é por ela própria. Ela não é chamada de rainha por aquilo que ela está conquistando para ela. Ela é definitivamente chamada de rainha por aquilo que ela faz pelo seu povo. No capítulo anterior, ela é reconhecida. O que você deseja, minha rainha? Disse o rei Assuero, quando ela estava com receio de estar na presença dele. Mas aqui,
ela agora abre qual é a sua intercessão, qual é o seu desejo. E ela diz: o meu povo foi vendido. E olha que interessante, é a reação do rei. Então falou o rei Assuero. Na sequência, eu acho que vale a pena a gente terminar o verso 4. Nós fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda, como servos e como servas, nos tivessem vendido, eu iria ficar calada, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Essa expressão inimigo, ela vai se repetir no verso 6. Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. É interessante que essa expressão adversário é usada para o inimigo de Deus, para Satanás. E aqui fica evidente o que a gente vai acompanhando no livro, que existe uma luta nas entrelinhas, e essa luta não é física ou humana, essa luta ela é espiritual. Queria dizer a você que todos nós estamos no meio de uma luta entre o bem e o mal. O que acontece ao nosso redor, as ações muitas vezes que nós sofremos de pessoas próximas, são estratégias do mal para nos destruir. E isso fica claro quando Ester vai revelar que este inimigo e adversário é o próprio Amã, que ao longo de todo o livro, e se você lembra no capítulo 6, ele preparou uma forca para que Mordecai, aquele que estava do lado de Deus, fosse enforcado. E olha o que vai acontecer. Agora a reação do rei, no verso 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E aí ela responde, como eu mencionei, esse adversário inimigo é este mau Amã. Então, diz o texto, Amã se perturbou perante o rei e a rainha. A palavra perturbar aqui, originalmente, ela tem a ideia de ficou com medo. Isso aqui é muito interessante. Se você voltar nos capítulos anteriores, você vai perceber que quando eles recebem o decreto de morte, quando o rei Assuero faz um decreto de morte para todo o povo, toda a cidade de Suzã fica atemorizada. Todos os seus moradores, os judeus, agora ficam com medo de que eles vão perder a vida. A gente vai ver amanhã, no capítulo 8, que aquele temor agora se transforma. Porque o temor, porque aqueles que perseguem quem é fiel a Deus, em algum momento, isso vai se reverter contra ele. E é exatamente o que acontece aqui. O temor agora é daquele que perseguiu, não é do perseguido. Estou falando para você hoje que está sendo perseguido por ser fiel à palavra de Deus. Estou falando para você hoje que talvez está com medo de alguma situação que você está enfrentando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tema, porque você não está sozinho. Não é perceptível a presença, talvez, você não consegue ver anjos ao seu lado, como o povo e como Ester. Mas naquele momento em que Ester decide, eu vou clamar ao Senhor, fica evidente que o Senhor manda um poder sobrenatural. Lembrando, tudo nas entrelinhas. E aquele medo de estar na presença do rei e ser rejeitada, aquele medo de perder a vida, se esvai, porque a confiança está no Senhor. Você está com medo? Confie no Senhor e Ele
te dará um poder sobrenatural. Na sequência, o verso 7, o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester. Olha como as histórias se invertem, né? E é muito interessante, de uma hora para outra, de um momento para o outro, as histórias podem se inverter. Talvez você não tenha percepção disso de forma muito clara. Talvez você esteja tão focado nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas lutas. E como a gente usa popularmente, pastor, eu não consigo ver que o jogo vai virar. Mas vai, mas pode, porque é o Senhor que está por trás. Agora, quem vai clamar pela vida é o próprio Amã. Na sequência, o verso 8, tomando o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei, acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Aboná, um dos eunucos que serviam o rei, eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, o furor do rei se aplacou. É impressionante o final desse capítulo. Estou falando para você que talvez esteja passando por uma situação, alguém tem preparado ou alguém preparou, vou usar a metáfora bíblica aqui, alguém preparou uma forca. Alguém preparou uma situação para te destruir. Alguém preparou uma situação para te fazer cair. Confie no Senhor. Confie no poder de Deus. Porque este que preparou será vindicado, ou melhor, ele será penalizado por aquilo que ele fez. E você será liberto, você será justificado. É incompreensível como a gente vê a forma como Deus atua nas entrelinhas do texto do livro de Ester. É impressionante como Deus trabalha nas entrelinhas da nossa vida. Você não pode ver, mas Ele está aí. Você não compreende, mas Ele está atuando. Você não visualiza a solução, mas Ele está lhe trazendo a solução. O Senhor não elimina, o Senhor não tira todas as consequências ruins que a gente passa. Não. Mas o Senhor é capaz de transformar tudo em bênção. Esses dias eu vi uma bela frase. No meio da desgraça, o Senhor oferece a sua graça. E foi assim. Esse é o clímax. Essa é a evidência da graça do Senhor Jesus. E eu quero, nesse momento, orar por você, que talvez não consegue perceber, não consegue visualizar, não consegue enxergar uma solução. Eu quero orar por você para que você perceba que a graça do Senhor Jesus será revelada no meio da desgraça. Foi exatamente isso que aconteceu no capítulo 7. E amanhã nós vamos ver o que vai acontecer, porque o decreto de morte estava ali, ele não podia ser anulado. Será que há solução para esse decreto de morte? Eu quero orar nesse momento, para que você acredite
que no meio de uma desgraça, o Senhor oferece a sua graça. Pai do céu, obrigado por tua palavra. Ela nos enche de esperança nesse dia. Um dia desconhecido para nós, mas o Senhor é conhecido. O Senhor é o Deus que transforma toda maldição numa bênção. Obrigado pela história do livro de Esther. Pai, que essa história impressione o nosso coração, dos nossos queridos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você nesses momentos aqui, lembrando que nos próximos dias a gente vai estar juntos. O pastor Ronaldo está no seu processo de recuperação, ele está bem, tá? Ele volta, mas eu vou estar acompanhando você e nós vamos estar juntos estudando a palavra de Deus. E amanhã nós continuamos com Esther, capítulo 8. Até amanhã, que Deus esteja contigo durante esse dia. Alguns anos atrás, um senhor deu uma carona para uma jovem que estava na parada de ônibus à noite em um lugar conhecido por ser perigoso. Como ele a viu sozinha no local, decidiu parar o carro e oferecer ajuda. Porém, apesar de suas boas intenções, tal atitude trouxe ao homem grandes problemas. Isso porque, ao deixar a jovem tarde da noite na casa dela, alguns indivíduos, ao verem a cena, acharam que eles estavam tendo um caso, traindo a esposa. Uma história de suposta traição se espalhou na vizinhança, trazendo grandes problemas para a família daquele senhor. Como você avalia esta situação? Ele errou em ajudar aquela moça? Sabe, sem querer eximir da culpa aqueles que espalharam tal boato maldoso, é interessante pensar em como se colocar em uma situação que pareça errada pode trazer tanto mal quanto que se de fato estivesse cometendo o erro. O capítulo 7 do livro de Esther exemplifica bem este conceito. Nesta sessão encontramos a rainha Esther denunciando Amã como o autor de um plano para destruir o povo judeu. Porém, Amã, tentando salvar sua vida, foi até Esther para clamar por misericórdia. Mas de maneira imprudente, ele se colocou em uma situação que foi mal interpretada pelo rei. Veja o verso 8. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Ao ver a cena na qual Amã estava sobre a rainha Esther, o rei interpretou que ele a estava tentando molestar. Tal comportamento selou seu destino, levando Amã a ser enforcado justamente na forca que ele havia construído para os seus inimigos. Amã pagou caro por se colocar em uma situação que o incriminava, ainda que a mesma não correspondesse ao que ele realmente queria fazer. Esta história nos lembra da importância de evitarmos situações que podem ser mal interpretadas. Afinal, não basta apenas fazer o certo, mas também nos afastarmos da aparência do errado.